Todos vocês receberam o seu estudo dessa manhã? Todos? Alguém não recebeu? Ok, meu querido. Nós vamos iniciar hoje um estudo muito importante, uma sequência. Hoje e os próximos 3 domingos, falando sobre essa prática espiritual que é o jejum. Existem, irmãos, pelo menos 5 práticas espirituais que vão trazer muito crescimento para nós. Queria que essa informação não está na sua folha, então se você quiser anotar. A primeira prática é a meditação na palavra. A primeira prática que vai trazer crescimento espiritual para você é a meditação na palavra. A segunda prática espiritual, de grande crescimento espiritual, é a oração em outras línguas. Inclusive, depois que nós terminarmos essa sequência de estudo, nós vamos iniciar uma outra sequência só sobre oração em outras línguas. 4 domingos falando sobre orar em línguas. Então, meditação na palavra, oração em línguas. A outra prática é a adoração pessoal. O que é a adoração pessoal? É aquele momento que você sozinho com Deus, levanta suas mãos e começa a adorar a Deus. Começa a glorificar o Senhor. A gente faz isso muito no coletivo, na hora do culto. Mas há um poder muito forte, muito grande, em você fazer isso sozinho. No meio das lutas, das adversidades, você se recolher num lugar secreto, como Jesus ensina em Mateus 6,6. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que vê, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A adoração é um tipo de oração. Então, meditação, oração em línguas, adoração, confissão da palavra, que é você crer com o coração, falar com a boca. E por último, o jejum. Então são 5 ferramentas, 5 práticas espirituais que você aprendendo, praticando, isso vai trazer um crescimento na sua vida espiritual. E nós vamos iniciar sobre o jejum. Eu tenho dito para a igreja que eu recebi em meu coração da parte de Deus uma direção para 2017, nós iniciarmos um ano com 21 dias de jejum e de oração. Desde então eu tenho começado a falar mais aqui na igreja sobre jejum. E esse estudo, esses 4 estudos, eles vão servir para esclarecer, para dar base bíblica e principalmente para gerar fé no seu coração quanto a essa prática. Amém? Então, vamos lá, vamos acompanhando e a gente vai lendo, vai comentando, vai falando com os irmãos. Hoje iniciaremos um novo tema em nossa escola bíblica dominical, que é o jejum. Desde que a Igreja Batista Ebenezer mudou de endereço, com o objetivo de ter um espaço maior para cumprir com o plano de Deus, surgiu em meu coração a necessidade de chamar a igreja a uma prática constante, consistente, coletiva. Veja esses 3 adjetivos. Constante. Diga comigo, constante. Diga consistente. E coletiva. De jejum e oração. Creio que os desafios são maiores do que nós. Eu creio, irmãos. Eu creio que os desafios, desde o momento que a gente se propôs sair do Palmital, vir para cá, a gente abraçou desafios bem grandes, enormes, gigantescos. Porém, nossas armas são poderosas em Deus. Então repita assim comigo: o jejum é uma arma poderosa
em Deus. Eu quero começar a trazer esse fundamento para você. Que o jejum é uma arma poderosa que você tem da parte de Deus para reverter situações difíceis e impossíveis. Grave isso, irmão. Grave. Porque eu não quero ensinar nada para você que você não possa colocar em prática na sua vida. Então, quando você está diante de uma situação muito difícil, uma situação considerada impossível, uma situação que você não sabe o que fazer, por onde você começa? Quando você está numa situação de aperto, de circunstâncias difíceis, o que você faz? Por onde você começa? Lógico que você tem que exercitar a sua fé. Você começa exercitando a sua fé, meditando na palavra. Mas às vezes, irmão, você quer romper aquela situação com rapidez. Qual é a chave, qual é a ferramenta que você tem disponível para trazer uma aceleração? É o jejum. Então você vai entender bastante como é que o jejum funciona. Temos as chaves do reino para abrir portas nessa terra. Então o jejum é uma chave, é uma das chaves do reino, que você vai abrir portas. A prática do jejum é uma chave fundamental para a realização dos projetos de Deus para esse tempo. Isso é muito importante. Pois ao jejuar, o que acontece, irmãos, comigo e com você, quando a gente jejua? Estaremos mais sensíveis para a direção de Deus. Jetesen Franklin, seu livro, Jejum, a disciplina particular que gera recompensas públicas, faz a seguinte afirmação, preste atenção nela, está aí. Quando você jejua, seu espírito fica desimpedido das coisas deste mundo e se torna tremendamente sensível às coisas de Deus. Então olha para o teu irmão e fala, quando você jejua, você fica sensível para as coisas espirituais. Fala para outra pessoa, quando você jejua, você fica sensível para as coisas espirituais. Pastor, por quê? Quando eu jejuo, eu fico sensível para as coisas espirituais. Porque através do jejum, você mortifica a sua carne. Diga, quando eu jejuo, eu estou lidando com a minha carne. De novo, quando eu jejuo, eu estou lidando com a minha carne. Quando começar a experimentar ainda que um pouco dessa sensibilidade e as incontáveis recompensas e bênçãos que seguem o jejum, sua perspectiva sobre ele será totalmente transformada. As lições sobre o jejum se dividirão em 4 aulas. A primeira, nós vamos estudar hoje os conceitos básicos sobre o jejum. Domingo que vem, os benefícios do jejum. Depois do seguinte, as diferentes formas de jejum. E por último, orientações práticas e a palavra final. Então vamos hoje iniciar o nosso estudo sobre o jejum, alguns conceitos básicos. Alguns conceitos básicos sobre o jejum. Primeiro,
O que é o jejum? O que é o jejum, gente? Deixa eu colocar algumas coisas para vocês antes da gente ler. Irmãos, a primeira coisa que você tem que entender: jejum não é algo confortável para o nosso corpo. Entendeu essa parte? Jejuar, eu sempre falo isso, é algo muito chato. Ninguém jejua porque gosta. Ninguém jejua porque, hoje é feriado, vou fazer uma coisa diferente, eu vou jejuar. Não. A gente não jejua porque é legal, porque está na moda, porque... Não. Você tem que entender o seguinte, preste atenção aqui, olha para mim. Quando você decidir jejuar, sua carne vai se levantar contra. Preste atenção nisso. Quando você decide jejuar, eu sei que tem gente, pode ter gente que fala: pastor, para mim jejum não é problema porque eu consigo ficar o dia inteiro sem comer. Sem problema nenhum, eu sei. Agora faz assim: hoje eu vou ficar até 6 horas sem comer por causa de um jejum. Você vai ver que o seu corpo, a sua carne vai gritar, vai gemer, vai querer comer. Nos outros dias que você ficava não tinha problema nenhum, mas no dia que você decide fazer jejum tem. Porque é algo espiritual, e a sua carne não quer que você se entregue às coisas espirituais. Fala isso: a minha carne não quer que eu me entregue às coisas espirituais. Aí talvez você pergunte assim: pastor, por que é tão difícil jejuar? Agora preste atenção aqui. Deixa eu ensinar algo para vocês. Por que é tão difícil para a gente jejuar? Porque nos dias, olha a resposta que eu vou dar para vocês. Porque nos dias em que nós não estamos jejuando, a gente come demais e come errado. Quem entendeu a resposta agora aqui? Quem entendeu? Deixa eu ver. Mas eu vou repetir, para você gravar. Se eu fosse você, eu anotava. O jejum é algo difícil, porque a gente come demais, excessivamente, e come errado. Aí o meu corpo, o seu corpo, ele fica acostumado com uma quantidade muito grande de comida. Pastor, acho que eu não volto nem domingo que vem nessa lição. Volta sim, irmão. Eu estou falando a verdade para vocês. A gente come gordura, açúcar, doce. Aí o corpo, ele está acostumado nesse ritmo. Aí um dia você fala assim: eu vou jejuar 24 horas. Aí o corpo fica pedindo: eu quero aqueles doces todos que você me acostumou. Eu quero aquela gordura toda que você me acostumou. Eu quero aquele refrigerante todo que você me acostumou. Aí, por isso que tem crente que reclama: não, pastor, quando eu jejuo, eu sinto tontura. Mas você não vai morrer não, querido, fica tranquilo. Mas por que você sente a tontura? Porque é uma resposta do seu corpo, é quase que uma crise de abstinência à comida. Quem está aqui comigo ainda? Deixa eu ver. Quem já está pensando em ir embora? Graças a Deus que ninguém. Mas, irmãos, eu fui estudar isso para falar isso para vocês. E depois que eu entendi isso, eu entendi que se eu quisesse viver um estilo de vida de jejum e oração, eu ia precisar corrigir a minha alimentação. Que era a minha alimentação que me atrapalhava. Acostumado a comer bastante. Aí você come bastante. Aí na hora que você vai jejuar, o corpo fala: meu filho, você vai ter... Eu quero coisa mais aqui. Então aprende isso, por favor. Aprende isso, por favor. A nossa dificuldade na prática do jejum é porque a gente come excessivamente, uma quantidade
que o nosso corpo ele não precisa de tudo aquilo. E a gente come muito errado, irmãos. A gente come alimentação com muita gordura, muito refrigerante, muito açúcar. Então o corpo, ele vicia. Ele vicia. Aí você quer fazer um jejum, por que o jejum? Aí fica muito difícil. Porque o seu corpo, ele foi acostumado a comer muito. Aí como é que de repente você vai dizer para o teu corpo assim, ó, agora hoje você vai comer pouco, você vai comer nada. Aí ele fica gritando assim, não, você me acostumou. É igual criança. Você acostuma a criança de um jeito e depois para você tirar o costume dela. Aprenda algo, o seu corpo é uma criança mal acostumada. Fala isso aí para alguém aí. O seu corpo é uma criança mal acostumada. Pode falar, pode falar. Deixa eu aí. Os irmãos, quantos de vocês perceberam que o pastor está dando uma emagrecida aí? Deixa eu ver aqui. Mas foi porque eu entendi isso, sério, irmãos. É por causa disso que eu estou ensinando aqui. Um dia eu falei, Senhor, para mim, Senhor, que negócio é esse? Que eu não consigo, é tão difícil, que luta, né? Aí o Espírito Santo falou, é por causa de como você come. Aí eu fui na nutricionista, preste atenção nisso, que eu vou contar para vocês. E conversando com ela, quem já foi sabe como é que é, passa aquela dieta, E depois eu descobri que ela era crente. Eu fui conversando com ela, e eu perguntei para ela. Eu falei assim, doutora, qual que é a sua opinião? Não espiritual, porque espiritual eu já tenho uma opinião. Mas eu quero saber a sua opinião como alguém da área da saúde sobre jejum. Ela falou assim, olha, todo ser humano, independente de religião, de crença ou não, deveria jejuar pelo menos uma vez por semana. Olha o que ela diz. Porque jejuar faz muito bem ao corpo. Ela não estava tratando de coisas espirituais comigo. Ela estava tratando de coisa... É científico isso já. E ela disse que a comunidade científica já reconhece a prática do jejum uma prática benéfica para a saúde. Então ela diz que toda pessoa deveria desenvolver o hábito de jejuar uma vez por semana, porque isso vai trazer um descanso para o organismo da pessoa. Olha só. Aí ela começou a listar várias coisas que vai melhorar a saúde da pessoa que jejua. Ela ficou de mandar a lista para mim, quando ela mandar eu vou passar para vocês. Mas teve uma experiência que ela contou, porque ela falou assim, pastor Vitor, eu não tenho dúvida que comida está muito ligado à espiritualidade. Eu falei, é por quê? Ela contou assim, vou contar para vocês, preste atenção. Ela disse que um dia estava no consultório dela, entrou uma pessoa, uma senhora, e antes mesmo daquela senhora falar qualquer coisa, ela percebeu alguma coisa diferente. E no desenrolar da consulta, a senhora falou assim, ó, eu estou vindo aqui pelo seguinte, eu sou uma mãe de santo. E a entidade que eu recebo, ela exige que eu coma muito alimento gorduroso. Porque ela gosta de gordura. Então eu tenho que comer muito alimento gorduroso, senão essa entidade me castiga. Então eu gostaria que você me ajudasse, passasse alguma coisa, alguma dieta, alguma coisa assim, para que eu possa contrabalancear isso daí. Então perceba, irmãos. Olha só o que o cão dos infernos faz com essa pessoa.
Deixa eu entrar alguns pontos aqui. Vocês já perceberam? Eu tenho 34 anos. Há pelo menos 20 anos atrás, você ouvia, mas não era com tanta frequência. O que eu vou falar agora. Normalmente quem cresceu, foi criado no contexto de igreja, vai concordar comigo. Há 20 anos atrás, mais ou menos isso, você ouvia, mas não era tão comum, mulheres na igreja que tinham dificuldade de engravidar. É ou não é? O que aconteceu, irmãos? Está relacionado à alimentação, ao que nós comemos. Você não... criança com enfermidades que antigamente você só ouvia essas enfermidades em velho, pessoa idosa. É ou não é? E criança hoje já com pressão alta, Onde que está, irmãos, o problema? A alimentação, gente. Então, deixa eu dizer algo para você. Além dos benefícios espirituais, eu tenho descoberto que o jejum vai trazer benefício físico. Amém? Nós temos que disciplinar o nosso corpo. Tem que ser um servo do nosso espírito. Tem que ser. Você já percebeu que a maioria dessas oferendas que se fazem para as entidades, tem comida no meio? Porque demônio não come farofa. Demônio farofeiro. Demônio não bebe cachaça. Aliás, por que eles pedem essas coisas, né? Por que eles pedem essas ofertas? Por que eles recebem essas oferendas? O que é uma oferta? O que é uma oferenda? É uma invocação. Aprenda algo. Tudo que funciona do lado espiritual das trevas, tem o seu correspondente no lado espiritual do reino da luz. Se aquilo ali é uma oferta e invoca o poder dos demônios, eu quero dizer para você, a sua oferta, o seu dízimo invoca o poder de Deus na tua vida. Então eu quero introduzir isso, porque aí ela começou a me explicar que quando você jejua e dá aquele desconforto, por que tem aquele desconforto? É o seu corpo eliminando toxinas. Aí dá aquela dor de cabeça, dá tontura, fica um gosto ruim na língua. Mas o que é? É que o nosso corpo está tão cheio de besteira, que agora ele está trabalhando para eliminar essas coisas todas. Então jejuar vai trazer benefício espiritual e vai trazer benefício físico. Então diga comigo, jejuar vai trazer benefício espiritual e físico. Está aí o texto de Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em secreto. E a parte que eu quero destacar para você está aí destacado, ó. E teu pai que vê em secreto, o que ele vai fazer? Olha só, você jejua para todo mundo saber que você está jejuando, para todo mundo ver? Você jejua mas a recompensa vem como? Pública. Então o que é o jejum? Jejum é uma disciplina secreta, mas que atrai uma recompensa pública. E atrai uma recompensa pública. Existem muitas ideias do que vem a ser o jejum.
Porém, nós vamos buscar um conceito bíblico para fugirmos de extremos. Irmãos, eu sei que quando eu falo de jejum, nós temos extremos aqui. Tem gente que jejua porque acha que jejuar vai fazer Deus, obrigar Deus a fazer o que Ele quer. Irmão, você não jejua para ser curado. Eu estou jejuando pela minha cura, pela minha prosperidade. Eu estou jejuando para Deus me amar mais. Não, querido. A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo. Agora, se Deus já nos deu tudo, por que eu não recebo esse tudo? Por que eu não consigo tocar desse tudo? Por causa da sua carne. Por causa da sua carne. Por causa dos seus sentidos. Então, através do jejum, o que você vai fazer? Você vai trazer a mortificação da carne. E aí o seu espírito vai ficar desimpedido para pegar, tocar pela fé naquilo que a Bíblia diz que Deus já te deu. Então, no jejum, você vai quebrar as barreiras que existem em você. Não existe barreira em Deus. Diga comigo, não existe barreira em Deus. Irmãos, a sua cura, da parte de Deus, já está resolvida. Deus já vê você curado. Diga assim, Deus já me vê curado. Irmãos, a pessoa que está ali sofrendo do câncer terminal, Deus já vê ela curada. Aí, mas por que ela não é curada? Porque aí entra a fé dela. Entra a fé dela, a renovação da mente. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa, ela até sabe dessa verdade, ela só não consegue abraçar essa verdade, porque existe na carne dela uma barreira, um impasse, uma medida que ela não consegue atravessar e avançar. Então como é que ela quebra esse impasse? No jejum. Então vamos continuar, por favor. Jejuar não é simplesmente ficar sem comer por algum tempo. Jejuar também não é algo que só é feito por fanáticos. A prática do jejum não se limita a ministro do Evangelho ou a ocasiões especiais. Jejum é abster-se de alimentação com propósito espiritual. Você tem que marcar isso aí, por favor. Jejum é abster-se de alimentação com propósito espiritual. Você pode repetir isso comigo? Jejum é abster-se de alimentação com propósito espiritual. Quando você elimina a alimentação da sua dieta por alguns dias, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus. Então olha para umas 3 pessoas e fala assim: a função do jejum é gerar em você uma sensibilidade para as coisas espirituais. Diga assim: a função do jejum é gerar em mim um nível maior, uma medida maior de sensibilidade para as coisas espirituais. Quem jejuar pensando em outra coisa, está fora do propósito do jejum. Eu vou jejuar para receber uma casa, um carro. Não, querido. Nós jejuamos para ficarmos mais sensíveis para Deus e ponto final. Aí, por quê, irmãos? Pensa, olha só. Diga assim: eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu moro dentro de um corpo. O seu espírito,
ele está envolvido pela alma e pelo corpo. Então por isso que nós muitas vezes temos a dificuldade de estarmos sensíveis para as coisas espirituais. Por quê? Porque a nossa parte espiritual, ela está envolvida por duas camadas naturais, que é a alma e o corpo. Então no jejum, você mortifica a parte natural. Aí eles ficam, a tua alma e o teu corpo enfraquece. Aí o seu espírito se levanta com força. E aí o teu espírito, ele domina sobre a alma e sobre o corpo. Quem está entendendo essa explicação, gente? Então diga assim: o meu espírito tem que dominar sobre a minha alma e sobre o meu corpo. Fala assim: o jejum vai me ajudar a exercer esse domínio. Quem entendeu essa parte, gente? Sabemos que Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Devemos refletir a respeito da seguinte pergunta: se Jesus pudesse ter realizado tudo o que veio fazer sem jejuar, por que ele jejuaria? Você lembra de Filipenses 2, que fala que Jesus se esvaziou dos seus atributos de Deus. Tudo o que Jesus fez aqui na terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, não como Deus. Então, como homem dependente de Deus, ele precisou jejuar. Aí as pessoas que não entendem isso, falam que o diabo veio tentar Jesus na hora que Jesus estava mais fraco. O diabo veio na hora que Jesus estava mais forte. Porque ele tinha mortificado a parte... Porque Jesus, irmãos, assim como Adão, Jesus também podia, se ele quisesse, pecar. Jesus podia pecar. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Então, se ele foi tentado, é porque ele podia pecar. Porque se ele não pudesse pecar, então não seria tentação. Só é tentação porque pode. Então, para ele não pecar, Jesus, agora preste atenção no que eu vou falar. Jesus viveu um estilo de vida. Eu falei o que agora? De oração e de jejum. Jesus viveu uma vida jejuada. Diga comigo: Jesus viveu uma vida jejuada. Irmãos, o jejum não deveria ser algo que a gente faz só quando está com problema, uma emergência na vida. O jejum deveria fazer parte do nosso estilo de vida cristã. Então vamos continuar. Mateus 4, 1-2 fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só que interessante. Eu creio que Jesus jejuou porque ele sabia que havia coisas sobrenaturais. Haviam coisas sobrenaturais que só podiam ser liberadas deste modo. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Tem coisas espirituais que você só vai conseguir tocar nelas depois que você mortificar a sua carne. Deus já te deu, já é seu, pertence a você, já é sua herança, mas você não consegue tocar. Por quê? Por causa da sua carne, que atrapalha. Então você tem que, no jejum, você tira o impedimento. Você tira a barreira. Você tira a muralha. Tem coisa então que só vai ser manifesta neste mundo depois do jejum.
Porque, aprenda algo, o jejum é um instrumento de aceleração espiritual. Aprenda isso. Diga, o jejum é um instrumento de aceleração espiritual. Se foi assim na vida de Jesus, quanto mais não deve ser o jejum uma prática comum em nossas vidas. Tem que ser uma prática comum da igreja. É muito claro para mim, quando eu percebo para a minha própria vida, que a unção está diminuindo, as manifestações estão diminuindo. 2, 3 dias de jejum já resolve o negócio. Então a gente tem que criar um hábito constante, semanal, de inserir na sua vida a prática do jejum, para você se manter sensível para a voz de Deus. Se manter sensível. Vamos para o segundo ponto aí. A recompensa pública. Mateus 6,18 ele fala, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Diga, o meu pai me vê em secreto jejuando, diga. Mas ele recompensa publicamente. Diga assim, eu jejuo secretamente e o meu pai me recompensa publicamente. Quantos creem nessa verdade? Então o jejum é uma arma secreta que traz resultados públicos. Olha aí para alguém assim e fala assim, meu irmão, fala aí, meu irmão. Pode ser que demore um pouco para o seu corpo se acostumar com o jejum. Mas se você não desistir, se você insistir, vai chegar a hora que você vai receber na sua vida as recompensas dessa prática. Porque através dessa prática, você vai entrar num lugar em Deus de sensibilidade espiritual, que o Espírito Santo vai encontrar um lugar em você para te alertar do que o diabo está fazendo, e nunca mais, diga nunca mais, você vai ser pego de surpresa. Nunca mais. Uma das tentações que o diabo sujeitou a Jesus envolvia o quê? Comida. Se tu és o filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforma ela em pão. Agora imagina se Jesus é dominado não pelo seu espírito, mas pela sua carne. Ele ia falar assim, diabo, você é um bicho muito sem criatividade. Eu vou transformar isso aqui numa pizza. Uma feijoada. Aí nesse contexto, Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o jejum é uma arma secreta, que traz resultados públicos. A Bíblia garante que Deus nos recompensará por jejuar secretamente. Eu vou repetir isso. A Bíblia, eu fosse você, eu marcava. A Bíblia garante que Deus nos recompensará por jejuar secretamente. Aí, porque a pessoa não entende isso que eu estou explicando, ela fala assim, pois é, pastor, mas eu jejuei. E aconteceu. Mas aconteceu não é necessariamente porque você jejuou.
O jejum deixou o seu espírito desimpedido, e aí você liberou a sua fé, e aí você recebeu. Porque se você tivesse liberado a sua fé antes de jejuar, você ia receber também. Mas porque você não estava conseguindo liberar a sua fé, aí o jejum mortificou a sua carne. Aí, olha só, você estava aqui. Você estava aqui. Você estava naquele lugar onde você não conseguia tocar o que Deus te deu. Quando você jejua, o que Deus te deu continua aqui. Mas você sai desse lugar que você está limitado e você vai para um lugar onde esses limites são quebrados e aí você consegue tocar e receber o que Deus te deu. Então aprenda algo, o jejum muda você. É você quem muda com o jejum. Não é Deus. Deus é um Deus de recompensas. Diga isso, Deus é um Deus de recompensas. Irmão, Deus, você sabe que Deus recompensa? Por exemplo, irmãos, no campo do dízimo da oferta. Você sabia que Deus recompensa dízimo e oferta? Quem sabia disso aqui? Deixa eu ver. Mas a gente não tem que dizimar e ofertar pensando em recompensa. A nossa motivação não é essa, mas a gente tem que crer que vai trazer recompensa. Orar traz recompensa. Meditar na palavra traz recompensa. Congregar traz muita recompensa. Jejuar também traz recompensa para a tua vida, querido. Vai trazer muitas recompensas. Deus é um Deus de recompensa. Imagine quantas recompensas estão retidas, aguardando que você jejue. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então Deus, Ele trabalha assim. Irmãos, logicamente, deixa eu trazer equilíbrio aqui. Porque existe a graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, mas nós recebemos. Agora, por exemplo, se você quer ter vitória contra a sua própria carne, para Deus te recompensar, não tem jeito, você vai ter que jejuar, você tem que mortificar a carne. Então, quando você busca Deus através dessas ferramentas, Deus ele vai recompensar você. É o que a Bíblia garante. Um bom exemplo dessa recompensa pode ser encontrado em Daniel. Enquanto estava no cativeiro, na Babilônia, o jejum de Daniel trouxe recompensas de Deus. Mesmo que ele tenha jejuado parcialmente, ao abster-se de certos alimentos, Deus abençoou Daniel com sabedoria superior a qualquer outra pessoa daquele império. Irmãos, quando o anjo apareceu para Daniel, para trazer aquela revelação, Daniel não estava lá se acabando na feijoada não, gente. Daniel não estava lá na churrascaria. Irmãos, eu não estou falando contra não, por favor. Eu só quero que você entenda o seguinte. Se tem coisas espirituais que você quer tocar, tem um preço para você pagar. Quem entendeu agora? Eu não estou falando que comer feijoada é pecado, churrasco. Não estou falando nada disso. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte. Existem coisas espirituais que só estão disponíveis para quem está pronto a mortificar sua própria carne. Cadê o amém nessa hora, gente? Não tem jeito. Pastor, se eu não jejuar, Deus vai ficar aborrecido comigo? Não. Se eu não jejuar, Deus vai me amar? Vai. Se eu não jejuar, Deus vai continuar me abençoando? Lógico.
Se eu não jejuar, eu vou perder minha salvação? Não. Mas se você não jejuar, existem coisas espirituais que você não vai conseguir tocar nelas. Só isso. São coisas que vão ficar fechadas para você. Porque elas só são abertas se você usar a chave certa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus abençoou Daniel com uma sabedoria superior a qualquer outra pessoa. No capítulo 10, ele não comeu os pães e as carnes escolhidas, não bebeu vinho por 3 semanas. Então ele descreve o anjo que havia sido enviado até ele. Olha só, depois de 3 semanas jejuando, o que aparece para ele? Hã? Irmãos, fala comigo aqui. Será que não vale a pena um jejum que vai atrair a manifestação de um anjo para você, gente? Vale ou não vale? Lógico que vale. Pensa assim, não precisa responder, mas o que você deixaria de comer por 3 semanas para um anjozinho aparecer do céu e bater um papo contigo? Vamos lá. Veja, as coisas espirituais se abriram para ele quando ele fez isso. Ele pôde tocar o sobrenatural. Ele pôde interagir com o sobrenatural. Ele pôde ver, ele pôde ouvir na dimensão sobrenatural. O jejum de Daniel, olha só, quebrou o poder daquele que retardava a bênção e liberou os anjos de Deus para que os seus propósitos pudessem ser revelados e servidos. Então, quando você jejua e ora, o mundo espiritual vai responder. Quem entendeu isso, gente? Deixa eu ver quem está entendendo aqui. Aí ele foi recompensado. Qual foi a recompensa? Ele teve a revelação que ele estava buscando. Então veja, quando você jejua, você se abre para revelações, para experiência com anjos, experiências sobrenaturais. Eu quero ter experiência com Deus. Começa a jejuar para você ver. Começa a jejuar. Começa a inserir na sua vida um estilo. Eu não quero que ninguém aqui se matando. Aí o irmão foi para o hospital, por quê? Estava jejuando. Não. O irmão morreu, por quê? Estava jejuando. Aí vamos lá que o pastor Vitor está matando o povo. E não adianta, irmão, não adianta, se você não está acostumado a jejuar, não adianta você sair daqui e falar assim, eu vou jejuar 3 dias, você não vai aguentar. Você tem que começar devagar. Você tem que começar acostumando o seu corpo. E o melhor amigo de quem jejua, sabe qual é? Uma boa garrafa de água. E ó, tem que tomar muita água. Fala para as 3 pessoas, quando você está jejuando, você tem que tomar muita água. Fala aí. Muita água. Você tem que estar hidratando o seu corpo. Tá? Você tem que ficar cheio de água. Mas eu vou no banheiro toda hora. Não tem problema. Vai sair branquinho lá. Mas tem que tomar muita água. A Bíblia fala, quando fala do jejum de Jesus, que Jesus sentiu fome. Não fala que Jesus sentiu sede. Ou seja, Jesus tomou água. Então, a não ser que você faça um jejum total, que eu vou explicar semana que vem. Mas jejum total requer algo especial, que eu vou explicar semana que vem. Então, querido, quando você jejua, coisas espirituais vão se abrir para você. Deus vai abrir o seu entendimento para revelações. Você vai ficar sensível para receber uma instrução dos céus.
Aquilo que estava difícil de você compreender, de você entender, depois de um tempo de jejum, vai ficar claro, querido. Vai ficar claro. Destronando o rei estômago. Coloca a mão assim na região do seu estômago e fala assim: eu vou destronar você. Eita. Irmãos, igreja, olha aqui para o seu pastor. É uma área que os crentes pecam, gente. A gente brinca, a gente ri porque nós somos bobos. Mas você sabe que é uma área que os crentes pecam. Aqueles almoço de congresso. Os irmãozinhos saem da fila. Literalmente para orar no monte. Aí depois não consegue jejuar. O meu corpo, dor de cabeça, dá tontura, parece que eu vou morrer. Não vai, irmãos, não vai morrer. Não vai. É só um desconforto de quem não está acostumado, mas você vai ficar vivo. Você consegue ficar o dia inteiro. Sentindo desconforto, mas consegue. Mas não adianta, eu não vou nem conseguir orar. Não tem problema, você está mortificando a sua carne, você está educando ela. Você está educando, você está ensinando ela. Vai chegar um ponto em que você vai ficar submissa ao meu espírito. Vamos lá, vamos destronar esse ser humano. Lucas 4, 1 e 2 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, terminados ele teve fome. Qual é a razão que faz do jejum uma prática espiritual tão difícil? Já expliquei. Por que jejuar é tão difícil, tão complicado? Pois para jejuar, você terá que vencer o rei estômago. E isso é o processo de mortificar o quê? Carne. Mortificar. Mas tem que dizer não para a sua carne. Kenneth Hagin, irmãos, durante muitos anos na vida dele, ele jejuou 2 vezes por semana, terça e quinta. Muitos anos. Ele jejuava, orava durante o dia e à noite ele ia ministrar. Aí um dia o Espírito Santo guiou ele e falou assim: olha, por que em vez de você jejuar 2 vezes por semana, você não vive o tempo todo uma vida jejuada? Aí ele perguntou assim: mas como assim uma vida jejuada? O que é o jejum? O jejum é o seu domínio sobre a carne. É você dominando sobre a carne. Então o Espírito Santo falou: por que você não domina a sua carne o tempo todo? Ele falou: mas de que jeito? Não coma tudo que você quer. Então a partir desse momento, Kenneth Hagin passou a viver uma vida jejuada. Ele não comia tudo que ele queria. Simplesmente com o objetivo de manter a carne dele sob domínio. Quem comprar aquele livro, um guia equilibrado para o jejum, ele explica, ele conta essa experiência lá. É um livro fininho. Você lê ele em 15 minutos. Porque aí você aprende a colocar sua carne sob domínio. Irmãos, abre aí comigo, 1 Coríntios. Abre aí, 1 Coríntios. Capítulo 9. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, fala assim. Olha a declaração que Paulo fala. Antes,
Completa aí para mim. Antes, o quê? De novo. Antes, e o reduz ao quê? A escravidão. A minha versão fala submissão. Ou seja, preste atenção aqui, preste atenção, olha para mim. O meu corpo, o seu corpo tem que ser escravo, submisso ao nosso espírito que está recriado. Então Paulo ele fala que ele subjugar. Irmãos, aprenda, você tem que subjugar o seu corpo. Vamos de novo. Você tem que subjugar o seu corpo. Agora preste muita atenção. Você não tem que subjugar o corpo do outro, é só o seu. Se o outro não jejua, isso não é da sua conta. Não é problema seu. Você tem que cuidar de você. Ok? Amém? Amém? Então Paulo ele fala aqui, ó. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão ou à submissão. Para que, depois de pregar aos outros, olha a preocupação dele. Eu mesmo não venha a ficar o quê? Peraí. Quer dizer que se um crente não subjugar o seu corpo, ele pode ser reprovado por isso? Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Deixa eu ver, quem está entendendo? Irmãos, você tem que reduzir. Diga assim comigo, eu preciso reduzir, diga, o meu corpo a escravo do meu espírito. De novo, eu preciso reduzir. Eu quero ouvir vocês, eu preciso reduzir o meu corpo a escravo, submisso, obediente do meu espírito. Eu estou falando de algo muito difícil, né, irmãos? Eu sei que é, irmãos, eu sei o que é, tá? Eu sei que é difícil. Pastor, por que é difícil? Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Vai lá comigo, por favor. Esses textos não estão aí na sua folha. Tá ok? Gálatas capítulo 5. Ele fala aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne, a concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne. Os desejos descontrolados da carne. Versículo 17. Porque a carne luta contra o... Aqui, irmão, está na Bíblia. A sua carne, ela está lutando contra o seu espírito. E o espírito contra o quê? Vamos lá, o espírito contra o quê? Então, vai lá, a minha carne, diga, está em luta contra o meu espírito. E o meu espírito está em luta contra a minha carne. Irmãos, o que é o jejum? O jejum é a vitória do teu espírito contra a sua carne. Quando você jejua, o pessoal que gosta de UFC vai gostar disso aqui que eu vou falar agora. Quando você jejua, você finaliza a carne. Quem gostou dessa definição aqui? Que está naquela luta. Aquelas lutas de menino de escola. Fica uns 15 minutos um encarando o outro assim. Não resolve nada. Até que um toma a iniciativa, pega, aí a briga começa. Mas quando você jejua, você dá uma finalizada na carne, meu irmão. Você pega ela e... Você submete a carne ao seu espírito. Aí você vai mortificando a sua carne. Então, por isso que é importante você destronar
o rei estômago. Porque a gente tem que subjugar, irmãos. Nós temos que subjugar o nosso corpo. Nós temos que subjugar a nossa boca. Tanto na área do comer, quanto na área do falar. Subjugar nossa mente, nos nossos olhos, nossos ouvidos. Então o jejum, ele vai te dar condições. Agora, perceba que eu coloquei algumas coisas interessantes para vocês. Acompanha aí de novo. Eva desobedeceu a Deus por causa de quê? Comida. Gênesis 3:6. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Agradável ao quê? Você sabia que a gente não come só porque está com fome, né? Quantos de vocês sabiam disso já? Quando você vai lá no prapapá, a tentação, aqueles doces gostosos. Mas a gente no churrasco, o tempo todo. A gente come porque né? A gente olha às vezes uma coisa assim, você não estava nem pensando em comer. Aí você olhou, bateu o desejo. Você não está nem com fome, mas bateu o desejo. Então você sabe o que é isso. Viu a mulher que aquela árvore era boa, agradável. Então a gente come muita coisa porque é agradável para os nossos olhos. Não é nem para o nosso estômago, é para os nossos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e... Irmãos, então, Eva pecou no quê? No comer. Agora você imagina se ela tivesse dominado o corpo dela naquela hora. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esaú desprezou o direito de primogenitura por causa do quê? Comida. Gênesis 25, 34. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, diga comigo, desprezou. O que era a primogenitura? Era a bênção. Jesus era o filho primogênito. Não, ele era o filho unigênito, ele se tornou o filho primogênito. Esaú era para ser um tipo disso, ele desprezou essa benção. Ele desprezou essa benção. De ser o primeiro, de representar no Antigo Testamento o primeiro. Por quê? Porque foi dominado pela comida. O povo de Israel murmurou no deserto por causa de quê? Comida. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará o quê, gente? A comer. Lembramos-nos, olha só, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Eita, irmãos, eles estavam na bênção lembrando da comida do Egito. É crente mesmo, né? Agora veja, mas agora a nossa... Irmãos, fala forte, é a nossa... Quem é que estava reclamando da ausência da comida? Hã? Alma. Olha só, não era o espírito. Era a alma. Então eles estavam sendo dominados por quê? Pelo espírito ou pela alma? Toda vez que você for dominado pela sua alma, você vai reclamar do que Deus está fazendo e vai achar o que estava atrás é melhor. Vamos voltar. Mas agora a nossa alma se seca. Preste atenção, irmãos. Eles começaram a falar
do que a alma deles estava sentindo. Preste atenção nisso, porque fé não fala o que sente, fé fala o que crê. Então, quando você está no combate da fé, a sua alma, ela vai querer que você fale o que você está sentindo. O que eles estavam sentindo? Que a alma deles estava seca. A alma podia até estar seca, mas o espírito estava forte, igreja. Olha só, coisa nenhuma há, senão eles estavam desprezando o maná. O que é o maná? O maná era a bênção que Deus mandava do céu. O maná era o alimento. Maná era o milagre. Maná era o sobrenatural. E eles estavam desprezando porque eles queriam as cebolas do Egito. Quem está entendendo aqui? A alma deles queria experimentar o gostinho das cebolas, dos pepinos, dos melões, dos peixes, da carne. Aí eles começaram a reclamar. Mas por que eles estavam reclamando? Porque olha aqui, olha quem era rei na vida deles ali, ó. Eles começaram a reclamar. Existem bênçãos que Deus nos dá, que Deus já nos deu, que só se manifestarão após um período de jejum e oração. Em nossas vidas, agora olha só que interessante essa parte final. Em nossas vidas ocupadas há sempre um feriado, um aniversário, um almoço de negócios, ou alguma coisa que cria uma lombada no meio da estrada. Então, convencemos a nós mesmos de que não devemos iniciar um jejum. Meu conselho a você, com base na minha experiência pessoal, é que você simplesmente comece e o resto se arranjará. Não, pastor, estou esperando. Irmão, se você for esperar o dia certinho para jejuar, tem um feriado. Aí você começa a jejuar, o irmão liga para você, ô irmão, é meu aniversário, vem aqui. Nunca ninguém te chama para nada, para comer lugar nenhum, para festa nenhuma. Você até reclama, hoje temos aniversário na igreja, ninguém me chama. Aí você fala, não, eu vou jejuar. Naquele dia todo mundo lembra de você e liga para você. Tem aí o questionáriozinho, vai comigo aí, por favor. O que é jejum, gente? O que é jejum, pessoal? Por que Jesus jejuou? Jejum libera o sobrenatural. Qual é a promessa que nós temos em relação ao jejum? Que recompensa teve Daniel por jejuar, gente? O que faz do jejum uma prática espiritual difícil? Eita. Aquela expressão, você tem um rei na barriga, tem mesmo. No finalzinho aí, deixa eu emprestar aqui rapidinho. Aqui, ó, só para explicar para os irmãos, aqui, a gente colocou, alguns irmãos pedem isso, então a gente, para facilitar, colocou aí a conta da igreja. E tem irmão que prefere fazer o depósito direto. Então, está aí a conta, a CNPJ. É só depois você pegar o comprovante, colocar no envelope e fazer o que você já sabe. Mas, irmãos, hoje nós começamos sobre jejum. Eu não vou te iludir, não. Não vou te enganar, não. Jejuar não é algo muito fácil, não. Para começar. Não é algo agradável, não. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Preste atenção, minha igreja. Comece a jejuar. Faça o teste. Eu quero ver se é isso mesmo que o pastor está falando.
Faça um teste. Aí você pega um papelzinho, escreva num papel a expectativa que você tem com aquele jejum. E chega diante de Deus com: Deus, a minha expectativa é essa aqui, ó. E você vai ver que aquilo que você fez em secreto, Deus vai te recompensar publicamente. O jejum, ele também anda de acordo com a lei da semeadura. Quando você está jejuando, você está plantando. E quando você planta, você pode ter certeza que você vai colher. E eu quero declarar sobre a vida de todos vocês aqui: graça, favor e ajuda do Espírito Santo para você começar a jejuar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Todo mundo aqui, todo mundo, o mais santo da igreja, tem a fraqueza na área do jejum. Porque todo mundo aqui tem carne. O dia que a gente tiver o corpo glorificado, aí não precisa mais jejuar, gente. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos precisar. Jesus falou, ó, um dia Jesus foi questionado: por que os discípulos do fariseu jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou assim: mas como é que pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está aqui? Quando o noivo não estiver aqui, aí sim jejuarão. Aí jejuarão. Então você começa a colocar diante de Deus essa questão. Quer dizer, você começa a jejuar. Pronto. Começa a colocar diante de Deus. Deus, eu coloco diante... Não, começa logo, meu filho. Se você não está acostumado, você vai ter que começar devagar. Começa a jejuar uma vez por semana, das 6 da manhã ao meio-dia. Não, pastor, eu não consigo ficar sem café da manhã. Acostuma. Você vai descobrir que o seu corpo, ele consegue se acostumar ao que você quer que ele faça. Nos primeiros dias, ele vai gritar, ele vai doer, ele vai gemer. Parece que você vai morrer. Ah, eu vou morrer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Eu te garanto. É só o seu corpo botando pressão. Sabe quando você vai na loja e o vendedor fala assim: ó, já não, é o último item da promoção. Se você não levar, você perde. O que é? Mentira, está cheio no estoque. É só para você levar. É a mesma coisa do corpo. O corpo vai falar: não, você vai morrer hoje. É mentira do corpo. Na verdade, quem vai morrer é a sua carne. Depois fica perto. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo